A Assembleia Legislativa de São Paulo acompanhou e foi testemunha e palco de um evento histórico. Por 10-0, ou seja, por unanimidade, o mandato do deputado Arthur Duval foi cassado pelo Conselho de Ética da Casa. Não significa que ele já está cassado, tá, pessoal? Significa que a gente agora vai para o plenário da Assembleia Legislativa, onde 48 deputados precisam votar pela cassação. O clima, depois desse 10-0, é de que sim, a cassação vai passar, vai ser aprovada. E eu tive a oportunidade de estar presente ontem, acompanhando a deputada Isa Pena, acompanhada também de uma colega advogada, a Maíra Recchia, e vi e ouvi algumas coisas que acho que vale a pena contar para vocês. Antes de tudo, acho que vale a gente lembrar da presença das mulheres ucranianas nessa reunião. Haviam representantes ucranianas que estavam ali, trazendo, dando rosto a todas as mulheres ucranianas que foram ofendidas pelas falas do Arthur Duval no fatídico áudio que ele envia para os seus amigos, dizendo que as ucranianas são fáceis porque são pobres, e mais sortes ainda de atrocidades e de comportamentos e falas misóginos com relação às mulheres. Então, antes de tudo, eu quero me solidarizar com as mulheres ucranianas. A gente viu ontem, primeiro de tudo, uma tentativa do Arthur Duval de dar uma melada na sessão de votação, querendo fazer uma reunião a portas fechadas com os membros do Conselho e só ele, sem demais deputados que estavam presentes na reunião, nem deputados que haviam representado o Arthur Duval perante o Conselho. Essa reunião, ela caiu, ela foi derrubada pela votação dos membros do Conselho a partir de falas muito contundentes da deputada Isa Pena, que se posicionou amplamente contra a realização dessa reunião às portas fechadas. A gente também viu todos os deputados e deputadas que se manifestaram na reunião de ontem, repudiando veementemente os comportamentos do Arthur Duval, e não apenas o comportamento dos áudios que ele enviou com relação às mulheres ucranianas refugiadas de guerra, mas também alguns dos comportamentos pregressos vieram à tona, como ter, por exemplo, invadido um congresso de estudantes de medicina fantasiado de vulva, como, por exemplo, também sobre as denúncias que pairam sobre ele de assédio cometidos numa escola contra adolescentes. Então, esses assuntos vieram bastante à tona. Quando o Arthur Duval vai para sua defesa, ele adota uma postura extremamente combativa e de ofensa aos deputados, o chamando, por exemplo, de escravos do Lula, do PT ou do Bolsonaro, Numa tentativa clara de tentar desviar o assunto, do que estava sendo tratado. Ele não reconhece o que ele fez, do tamanho do dano que ele causa, ele diz que é apenas um erro e tenta minimizar e se colocar um pouco numa conduta vitimizada, invertendo os polos de responsabilidade. A gente também teve um aspecto muito importante, que eu considerei muito simbólico, que foi a presença do coletivo Juntas nessa reunião. O coletivo estava ali presente como plateia e foi um coletivo que organizou um abaixo-assinado que já conta com 74 mil assinaturas pela cassação do Arthur Duval, e quando o Arthur Duval foi falar, esse coletivo virou as costas para o Arthur. Claramente uma resposta aos seus comportamentos violentos e também uma resposta ao fato de que durante quase toda a reunião o Arthur praticamente não olhou nos olhos de ninguém que estava se manifestando, se manteve de cabeça baixa ou numa interlocução com o seu advogado. Como eu disse no começo, nós não temos ainda a cassação definitiva. Depende da decisão de plenário. E o que a gente está vendo é a derrocada de congressistas ligados ao Movimento Brasil Livre, o MBL. Temos o caso do Arthur Duval, que a gente já falou bastante, e temos também o caso, por exemplo, do Gabriel Monteiro, um vereador do Rio de Janeiro, que, como a gente tem visto nas denúncias trazidas à tona pela imprensa, está sendo investigado pelo cometimento de violências sexuais contra crianças e abuso da sua situação de poder com relação a pessoas vulneráveis. Vimos também, há um tempo atrás, ainda esse ano, o congressista deputado federal Kim Kataguiri defender a existência de um partido nazista no Brasil e dizer que foi errado da Alemanha criminalizar o nazismo. Então, o que a gente está vendo também é um enfraquecimento de um grupo político que teve muita força nas eleições de 2018, e isso revela pra gente que esses paladinos da moral, que gostavam de fazer manifestações contra peças de teatro, exigiu o fechamento de exibições em que havia corpos nus ou obras representando pessoas nuas, são, na verdade, pessoas que reproduzem e que praticam os atos que diziam combater. Enfim, a hipocrisia. Uau!